Irmãos, Evangelho segundo Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 8. A palavra de Deus diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dia do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: Onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles: onde o Cristo deveria nascer? Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá? Porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Vamos ter mais uma palavra de oração, convidar nosso irmão Federico que faça essa oração. Senhor meu Deus, obrigado pelo privilégio de podermos estar aqui, Senhor, nesta noite, celebrando o envio de Jesus para a nossa salvação. Nós te agradecemos, Senhor, por todos aqueles que estão presentes aqui, com saúde, e oramos, Senhor, por aqueles que não estão aqui entre nós, gente que está em viagem ou impossibilitado de vir. Te pedimos ainda, Senhor, que estejas com o pastor nesta noite, para que possa trazer-nos a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que oro e agradeço. Amém. Amém. Uma das tradições de Natal que eu mais gostava quando criança era vir ao culto de Natal. E além dos presentes, né? Era o nosso culto de Natal. Eu amava o culto, embora fosse difícil ficar acordado. Quando criança, eu dormia no culto, eu lembro bem disso. Uma coisa eu gostava, né, que quando saíamos da igreja, o próximo dia era o Natal. E mesmo quando criança eu sabia que a adoração no Natal era apropriada. O culto, na véspera do Natal, ele permite que as pessoas de toda a nossa comunidade venham, e pessoas que estejam visitando, né, seus familiares, participem do culto, para um momento de reflexão antes das nossas tradições familiares, da nossa comilança, né, como era antigamente. Talvez esse ano não possamos nos juntar como gostaríamos de juntar. No entanto, há algo especial, né, em adorar a Deus no dia de Natal. E essa noite eu levo os irmãos aos magos. Eu levo os irmãos aos magos do Oriente. Eles chegaram algum tempo depois que Jesus nasceu. Não sabemos se alguns dias, alguns meses, mas eles chegaram. E o rei Herodes ficou todo preocupado com o nascimento do Messias e, no entanto, inquiriu os mestres, os sacerdotes, as pessoas mais próximas, para saber onde que nasceria o Messias, o rei dos judeus. E eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Quão apropriado, os magos viram a estrela e instintivamente sabiam o que precisavam fazer. Eles precisavam adorar o rei recém-nascido. Nós vamos falar sobre o chamado à adoração. Uma breve reflexão para que nós possamos meditar sobre o significado do Natal. A palavra adoração significa respeito, reverência a alguém.
é respeitar com honra, com homenagem. Adoramos quando nós damos atenção ao Senhor. É uma atenção que resulta em uma mudança no coração e na vida. No coração e na vida. Então, por que a adoração é apropriada no Natal? Primeiro, ela é apropriada por causa de quem Jesus é. O bebê nascido em Belém é Deus feito homem. Há pessoas que dizem que Jesus era apenas um homem. Ouça o que a palavra de Deus diz sobre Jesus na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, de 15 a 20. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Hebreus também descreve quem veio no Natal. Hebreus 1:3 diz: o Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é, e com a sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu. Jesus é digno da nossa adoração por causa de quem Ele é. Ele é o Criador, Redentor e sustentador de todas as coisas. Ele é o cabeça da igreja. Jesus é o Deus que se fez homem para viver entre nós. Ele também merece a nossa adoração por causa do que Ele fez. Filipenses 2, 6 a 8 diz: embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que o ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo, nasceu como ser humano, e quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte da cruz, morte de cruz. Jesus deixou o trono, veio à terra, e esse tipo de amor deve motivar a nossa adoração e gratidão eterna. O Salvador tornou-se servo. E quando Jesus deu a vida por nós, Ele tornou possível estarmos bem com Deus. Isso foi possível. Nós somos perdoados. Tivemos o que? Um novo começo. Ele trouxe esperança, paz, presença de Espírito em cada momento das nossas vidas. Ele nos aproximou de Deus. Seu trabalho em nossa vida, né, mudou o que? A nossa direção, o nosso destino, a nossa motivação na vida. A nossa gratidão deve o que? Transbordar uma atitude de adoração. Também adoramos Cristo por causa do que Ele vai fazer. A vinda de Cristo não é somente sobre algo que aconteceu no passado, é sobre algo que vai acontecer no futuro. Aqueles que abraçaram e seguem a fé em Cristo receberão novos corpos e viverão para sempre com o Senhor Jesus. Aqueles que o rejeitaram ou ignoraram serão rejeitados. A adoração, ela enriquece as nossas vidas, ela nos transforma. Um comentarista lista como ela nos enriquece. A adoração amplia meus horizontes, eu começo a ver além das autoimposições. A adoração encobre os meus medos, logo eu esqueço aquelas coisas que me atormentam quando eu adoro. A adoração muda a minha perspectiva. Não é nada menos notável do que uma atitude na sexta-feira é tão diferente de uma atitude na segunda-feira. Por quê? Porque imprensada entre a sexta-feira e a segunda-feira é o quê? Tem um culto. Um culto que quando eu vou adorar muda toda a minha perspectiva. A adoração, ela refresca o meu espírito. A adoração aprimora o meu trabalho. Quando eu coloco a adoração para funcionar em minha vida, quando eu vejo a adoração como uma resposta de Deus no meu dia a dia, a minha atitude em relação às tarefas que eu tenho que executar, elas mudam. Elas se transformam.
Quando adoramos o Senhor, descobrimos o quê? A vida é certa, está em equilíbrio e abre uma porta entre nós e o Senhor. Um comentarista também escreveu: a adoração faz à alma o que a chuva faz ao campo sedento. Ela absorve, penetra, agita a vida. Você está estressado? Adore a Deus, que poderia guardar o universo no seu bolso e os oceanos em um conta-gotas. Você tem vergonha? Adore a Jesus, cujo amor nunca se desvanece. Você está enlutado? Abra o seu coração. Ele o guiará através do vale de tristeza. Você se sente pequeno, menosprezado? Abra o seu coração. Alguns momentos na frente do trono amoroso do Rei vão evaporar qualquer sensação de insignificância que você possa sentir. A adoração faz maravilhas. Para o seu próprio bem, faça o que os anjos fizeram. Faça um grande alarido. Adore a Deus com a chegada do Rei. Pense no Natal como a chegada do Rei. O que significa adorar? Adoração não são só canções cristãs contemporâneas. Não. Cada vez mais você ouve pessoas falar: vamos passar algum tempo em adoração, quando na verdade o que eles querem dizer: vamos passar algum tempo cantando. Tá? Também, cantar, louvar a Deus também é adorar, mas não só isso. Adorar é dar louvor, honra a Deus, é reconhecer a sua grandeza, é entregar os nossos corações, as nossas vidas diante de Deus. É vir diante do trono de Deus, prostrar-se diante dele e dizer: Senhor, como eu posso te servir? Usa-me. Como que eu posso ser útil? Adoramos ao Senhor pela vida que nós levamos. Ao longo do dia fazemos escolhas entre o que Deus diz e entre o que o mundo diz, a pressão, né, que a sociedade nos impõe. E cada vez que escolhemos o caminho de Deus, o que nós estamos fazendo? Estamos dobrando os nossos corações diante do senhorio de Deus. E nós o honramos. Em essência, nós o adoramos. Nem tudo que é chamado de adoração é adoração. Às vezes a nossa adoração, ela se concentra apenas em nós. Um comentarista menciona isso corretamente. Expressões externas de adoração podem ser usadas de maneira inadequada. As pessoas se exibem, elas se pavoneiam, elas adoram serem vistas, elas adoram. Mas não deixe que o potencial abuso impeça o quê? O uso apropriado da adoração. Dobre o seu joelho diante de Deus, baixe sua cabeça, se curve diante do Rei dos Reis, do Senhor do Senhor, Senhor dos Senhores. Algo poderoso acontece quando nós o adoramos verdadeiramente com os nossos corações. Nós adoramos o Senhor quando o foco é o próprio Deus e não nós. E quando o nosso coração está aberto e a nossa vontade está receptiva para segui-lo. Adoramos quando oramos com intensidade, ouvimos nos momentos de silêncio, quando estamos atentos e interagimos com a exposição da palavra de Deus. Cantar louvores também é adorar, como eu disse, mas não se limita apenas a isso. John Wesley, ele escreveu: cante com vigor e com coragem. Cuidado para não cantar como se você estivesse morto ou meio adormecido, mas erga a voz com força. Não tenha mais medo da sua voz agora, nem mais vergonha de ser ouvido, até do que quando você cantou canções impróprias. Cante, cante fervorosamente. Adore a Deus. A verdadeira adoração, ela tem a ver com a postura do nosso coração. Os magos, quando foram a Jesus, eles levaram presentes: ouro, incenso e mirra. A Bíblia não descreve qual o número dos magos. A gente infere, costuma-se dizer 3 magos, porque foram 3 presentes, mas poderia ter sido 9, 12, um número qualquer. A Bíblia não diz, mas foram magos. Não fala que foram reis, não, falam magos.
magos do Oriente, e eles foram adorar Jesus no templo. Quando eles foram adorar Jesus na manjedoura, quando nasceu. Quando as pessoas vêm adorar a Deus no templo, né, elas vêm com seus corações, com as suas vidas. E essa deve ser a nossa postura. E no Antigo Testamento as pessoas levavam ofertas, levavam sacrifícios. E é a mesma coisa que nós devemos fazer. Nós devemos adorar a Deus com o que nós temos, com o que nós somos. Nós devemos adorar a Deus com as nossas vidas, com aquilo que Ele nos deu. E quando nós damos uma oferta na igreja, nós não devemos ter o sentimento, estou pagando a minha dívida pelas bênçãos que Deus me deu. Não. Esse é um coração egoísta e não um coração adorador. Quando damos esse espírito com o coração de adorador, com alegria, nós honramos ao Senhor. E nós podemos adorar a Deus de outras formas, dar presentes a Ele de outras maneiras, mostrando respeito, reservando tempo, como o tempo é precioso hoje, e dedicar esse tempo para cultuar a Deus na véspera de Natal, onde talvez os seus parentes estejam esperando vocês. Isso é nobre. Isso é adorar a Deus, colocar Ele em primeiro lugar. Nós podemos adorar a Deus retribuindo o presente que Ele nos deu, a graça da salvação, que resulta em boas obras, as quais Ele preparou de antemão, ajudando ao próximo, ajudando aqueles que necessitam, dando coisas a quem tem necessidades. Não precisa ser o dinheiro que você dá, né? Você pode, em nome de Jesus, oferecer para tomar conta de crianças, cozinhar uma refeição para alguém que precisa, comprar alimentos, qualquer outra coisa. Jesus disse que quando mostramos graça e bondade para aqueles que o mundo ignora, nós estamos fazendo isso a Ele. Cada vez que escolhemos o caminho do Senhor ao invés do caminho do mundo, nós mostramos honra e adoração a Deus. E concluindo, meus irmãos, o que Deus fez por nós ao vir à terra para nos salvar deve nos surpreender, deve nos levar à adoração. Nós temos sorte. Por quê? Porque este ano nós podemos ainda adorar. Após um ano tão difícil, um ano de tanta turbulência, de tanta enfermidade, de tanta morte, tanta doença, tanto medo. Algumas igrejas, eu conversei com alguns amigos pastores, eles não poderão abrir as suas igrejas por causa de decretos municipais. Não poderão abrir. Nós temos esse privilégio de adorar a Deus na véspera do dia que nós guardamos o Natal. No entanto, se entendermos o que aconteceu lá em Belém, e depois, lá na gruta, lá na Gólgota, fora de Jerusalém, nós devemos o quê? Querer adorá-lo todos os dias ao longo das nossas vidas. Eu espero que cada um de vocês tenha, e as suas famílias, tenham aqui um maravilhoso dia do Natal amanhã. Eu oro para que você aproveite a família. Eu oro que você se lembre que aqueles que não estão mais aqui, colocaram sua confiança em Cristo, não morreram, eles continuaram, eles já estão, a sua alma já está com Cristo. Essa mensagem deve trazer paz ao seu coração, essa mensagem deve trazer conforto. Essa é a mensagem que Jesus disse para nós. Por causa do Natal temos a esperança, mesmo diante da tristeza, da saudade. À medida que você desfruta dos presentes que pode receber, eu oro para que você volte continuamente para refletir sobre o presente que Deus lhe deu, o seu Filho Jesus, que pode perdoar todos os seus pecados, pode mudar a sua vida, transformar o seu lar, trazer a alegria de volta, aquela alegria que está perdida, aquela alegria que o pecado separa, a alegria que Davi perdeu quando pecou, que no Salmo 51:12 ele pede: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Essa alegria Jesus pode nos dar. E que essa reflexão nos leve a curvar-se diante de Deus em humildade e adoração, não apenas hoje, mas todos os nossos dias. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que Deus nos dê um Natal debaixo da tua mão, debaixo da tua proteção.